Olá a todos. Então, hoje nós vamos estudar o segundo PND, ou segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Essa fase da economia brasileira, ela corresponde a um período de 1974 até o período de 1980, né? Portanto, ela se inicia logo após o ciclo do milagre econômico e vai até a fase de crise estrutural da economia brasileira nos anos 80. Então, e ela também é como se esse período, o segundo PND, é como se fosse um, um período misto entre a fase de intenso crescimento, caracterizada pelo milagre econômico, e a fase, né, de desequilíbrio, né, estrutural, maciço, né, da economia brasileira nos anos 80. Então aqui vamos encontrar os elementos que vão fazer com que a economia brasileira passe de uma fase de intenso crescimento para uma fase de uma crise estrutural extremamente profunda na década de 80. Então esse período, segundo o PND, é bastante importante, né, no contexto da economia brasileira por volta dos anos 70 e dos anos 80. Bom, em relação aos objetivos, né? Então, né, no caso dos objetivos da aula, primeiro é fazer uma identificação, né, do contexto que foi herdado do milagre econômico e, né, e também tentar identificar alguns condicionantes externos que são bem importantes aqui nessa fase, né, tanto interno quanto externo, né, que também são bastante importantes para explicar o contexto do segundo PND. Então vamos lá, vamos tentar identificar mais ou menos qual seria esse contexto herdado do milagre econômico. Bom, em relação à questão da inflação, tanto o período anterior ao milagre, que era o PAEG, quanto o milagre econômico em si, eles ocorreram de acordo com uma certa estabilidade em relação à questão da inflação. Então, é, a introdução da inflação corretiva, né, e também de uma política mais realista na questão dos preços e do gradualismo, né, em oposição, né, ao tratamento de choque da inflação, que é essas políticas que tinham o objetivo de reduzir a inflação paulatinamente, elas foram relativamente bem sucedidas. Então, por exemplo, em 1964, né, que é o período, né, do início da ditadura militar e, portanto, o início do PAEG, que era o Plano de Ação Econômica, ele conseguiu reduzir até 1973, né, que era o início do milagre econômico, aliás, perdão, que era o fim do milagre econômico, você teve uma redução da inflação de cerca de uma inflação da casa de 90% para uma inflação de 15,6%, o que é relativamente, né, um grande feito, né, uma redução bastante acentuada da inflação, especialmente considerando o período de crescimento dessa fase. Então é aqui que se processa o milagre econômico brasileiro. E numa fase de maior crescimento é esperado que você tenha uma inflação mais alta, mas isso não acontece. A inflação se mantém em um patamar relativamente baixo para os padrões da economia brasileira. Isso mostra que o período do PAEG conseguiu dar uma resposta contundente à questão da inflação, e o período do milagre econômico ocorreu sem tantas pressões inflacionárias. Então você teve um crescimento, mas sem a aceleração da inflação. Então, pelo menos desse ponto de vista aqui, a questão da inflação não representava um problema tão grande, né, no início da década de 70, né, no período não representava um desafio tão grande para o segundo PND, né, que é a fase que nós pretendemos estudar nessa aula. Bom, e aí nesse caso, além dessa questão da inflação baixa que nós vimos na tela anterior, esse período também foi caracterizado por um período de intenso crescimento econômico, então um rápido e um espetacular crescimento econômico, que é justamente a fase do milagre econômico. Isso estava relacionado à combinação desses dois fatores. Primeiro, as medidas de estabilização fiscal e monetária, que eram bastante importantes, né, especialmente no contexto do PAEG, dota o país de mais estabilidade e, portanto, mais capacidade, né, para sustentar o crescimento econômico, e também uma política salarial restritiva. A política salarial restritiva, ela tanto ajudava no controle da pressão da inflação sobre a questão inflacionária, né, como também ajudava a manter uma taxa de crescimento elevada, uma vez que uma mão de obra mais barata não se constitui um empecilho
né, a manutenção de uma taxa de crescimento mais alta. Aí, além daqueles fatores, nós podemos elencar também alguns outros fatores que explicam essa combinação que foi apresentada para vocês de intenso crescimento com inflação baixa. Então, além daqueles outros fatores, nós podemos colocar, né, o realinhamento de preços, né, controlados, ou seja, as tarifas públicas. Então, é aquela ideia da inflação corretiva. Então, se o governo ele promove um ajuste dos preços controlados, ou seja, de suas tarifas públicas, né, os agentes não têm expectativas de que aqueles preços sejam reajustados, pelo menos no curto prazo. E aí isso cria um cenário de que não há pressões sobre a inflação. É a chamada inflação corretiva. Né? Então, se seus preços estão desajustados, os agentes sabem que eles estão desajustados. E eles esperam que em algum momento você vai precisar fazer esses reajustes, ou seja, isso vai gerar inflação. Então, no caso, eles já se antecipam reajustando seus preços, né, para fazer frente a esses aumentos que eles esperam encontrar no futuro, que eles esperam que o governo faça no futuro. E aí, nesse caso, esse cenário já vai gerando inflação. Uma vez que esses preços estão controlados e o governo passa a adotar uma política de realidade tarifária, né, não há pressão para que os preços se elevem. Então, isso foi um dos mecanismos importantes aqui no controle da inflação. Além disso, tinha a adoção de um sistema cambial, né, mais eficiente, ele era ajustado, né, de forma mais lenta. Isso permitia uma maior estabilidade, né, do sistema econômico brasileiro. Então, essas pressões cambiais, que geralmente se ajustavam de forma muito rápida, acabavam sendo um empecilho ao desenvolvimento econômico do país. Mas esses ajustes mais lentos davam mais previsibilidade, o que tanto sustentava as políticas de crescimento econômico, né, as políticas de investimento, que requeriam um horizonte mais estável para poder se concretizar, como também se refletiu numa inflação mais baixa, em virtude da inflação ter uma importante ligação com a taxa de câmbio. Além disso, um outro fator importante foi a introdução de alguns sistemas, de alguns mecanismos no sistema financeiro com os quais o governo tinha condição de captar recursos e estimular a poupança, que por sua vez se traduzia em mais investimentos, sem que essa captação de recursos ela fosse inflacionária. Então, é, a reforma financeira introduzida no PAEG, especialmente, que é o que esse tópico faz referência, foi bastante importante, porque conseguiu criar, né, um sistema financeiro muito mais sólido, que permitia o governo captar recursos sem gerar pressões inflacionárias e, dessa forma, direcionar esses recursos para suas políticas de investimento, que por sua vez sustentava o crescimento econômico mais elevado. Então, aqui se identifica que uma série de mecanismos, uma série de justificativas que mostram esse resultado, né, que explicam essa combinação de um crescimento econômico elevado com uma taxa de inflação relativamente baixa. Bom, e aí esse basicamente, né, seria o contexto interno, né, do PND. E no cenário, né, externo, então esse cenário externo ele também vai ser bastante importante para explicar os rumos da política brasileira durante o segundo PND. Então, no cenário externo, se tinha uma economia mundial também com um intenso crescimento econômico. Então, esse crescimento médio, né, na economia mundial foi da ordem de 7% em 1973. Isso quer dizer que é um período bastante de aquecimento econômico, né, do mundo inteiro. Então, o Brasil teve seu milagre econômico nesse período, mas não era só o Brasil que estava crescendo muito. Então, o mundo inteiro também estava em um período de maior crescimento. É um período pós, né, Segunda Guerra Mundial. Então, você tem um crescimento bastante elevado, né, aliás, não é nem pós Segunda Guerra Mundial, é pós a crise de 1929. Então, pós a crise da década de 30, né, você passa a ter um crescimento mais elevado no mundo inteiro. E aí, especialmente aqui na década de 60 e 70, você tem um aquecimento muito grande da economia mundial. E o Brasil ele vai meio que na esteira dessa taxa de crescimento mais alta, né, no mundo. Então isso acaba criando um cenário favorável que também sustenta uma taxa de crescimento elevada aqui no Brasil.
Além disso, né, você tinha a demanda aquecida, a demanda mundial aquecida pelos gastos, né, da guerra, né, do Vietnã. Então, os Estados Unidos em guerra com o Vietnã acabavam é, elevando muito os seus gastos, né, para financiar, né, os custos da guerra. Isso fazia com que houvesse mais recursos, né, mais dólares sendo jogados no mercado, e isso também aquecia o mercado internacional como um todo. Você tem uma expansão, né, do crédito internacional. Nós já falamos um pouco sobre essa questão. Aqui está relacionado à questão dos eurodólares, né, que era um processo de reciclagem de dólares americanos no mercado internacional, que acabou sendo bastante importante para financiar políticas de investimento nos mercados emergentes, especialmente no caso do Brasil, né? E também a própria questão da evolução financeira, então um processo intenso de financiarização, né, dos países. Então, isso também cria um cenário importante aqui para o crescimento, um cenário importante para a economia mundial, e vai ajudar mais na frente a explicar algumas coisas que vão acontecer aqui na economia brasileira. Bom, mas aí esse cenário ele vai começar a mudar, né, especialmente em 1973 com o chamado primeiro choque do petróleo. Então, um grupo de países produtores de petróleo, ele começa a adotar uma série de políticas que acabam por elevar o preço do petróleo constantemente. Então, é, durante a década de 70, o preço do petróleo vai aumentar significativamente no mercado internacional. E isso vai ser muito prejudicial à economia brasileira, uma vez que naquela época o país precisava importar a maior parte do petróleo que era utilizado aqui. E aí, né, isso significava impor à economia brasileira a chamada dicotomia, né, dicotomia do segundo PND. Que dicotomia seria essa? Bom, a ideia era: o Brasil estava saindo de um período de intenso crescimento econômico. O que os gestores da política brasileira nessa época deveriam decidir era se deveriam continuar financiando esse crescimento econômico, ou seja, se deveriam adotar uma estratégia com que a economia brasileira continuasse, né, crescendo uma taxa elevada, ou resolver fazer um ajustamento para corrigir alguns desequilíbrios, como por exemplo é, a, a crescente dependência externa, né, de financiamento internacional, e também outros problemas mais estruturais da economia brasileira. Então, essa era a principal questão, né, a ser colocada aqui, né, a principal decisão, vamos dizer assim, a ser tomada nesse período. Então, uma condição para isso era o financiamento. Se houvesse dinheiro disponível no mercado internacional, não teria por que não continuar com um período de crescimento. Então, essa questão do financiamento passa a ser dominante, né, para essa escolha: se o Brasil vai continuar com uma política de crescimento elevado, ou se vai parar, frear a economia brasileira para adotar um período mais de ajustes, né, mais de correção de desequilíbrios, do que continuar crescendo. Então, dentro dessa condição, o financiamento era fundamental. Se houvesse dinheiro, continuava. Se não houvesse, deveria se parar. Então, no caso, essa seria a condição básica, né, que seria a disponibilidade de recursos no mercado internacional. O que se viu foi o seguinte: imaginou-se que a crise do petróleo e o esvaziamento, né, da liquidez internacional que se decorreu fosse passageiro, e que logo as coisas iriam se reajustar e o financiamento, né, a liquidez voltaria aos mercados, e o Brasil continuaria tendo dinheiro suficiente para poder financiar seu crescimento. E aí esse foi o cenário dominante. Então, no caso aqui, acreditava-se que essa crise fosse passageira, e assim não exigia uma realocação, por exemplo, de recursos no interior da economia brasileira para se corrigir algum desequilíbrio, ou então para frear o nível de crescimento econômico. Então, nesse caso, essa foi exatamente a conclusão que se chegou, né? Se imaginava que essa brecha, né, essa diferença, né, né, entre a oferta e a demanda de divisas, né, no mercado internacional, ela era considerada temporal,
e não repetitiva, ou seja, era um fenômeno de curto prazo e que não iria se repetir de modo sistemático. E assim não seria necessário, né, enfrentar os custos de um período de ajustes. Então, isso foi a decisão que foi tomada, ou seja, a decisão que se tomou para adotar o segundo PND foi exatamente uma estratégia imaginando que o financiamento ele iria continuar e que a economia brasileira, portanto, poderia continuar crescendo. Além desses fatores aqui, existe também uma questão política, né? Essa fase, ela já se começa a ter uma pressão muito maior, né, da sociedade civil pela redemocratização. E as mudanças, inclusive, que ocorrem na presidência, né, do país, elas são exatamente nesse sentido, elas refletem exatamente esse sentido. E da ideia de se promover a redemocratização o mais breve possível. É, o, o, e aí o seguinte, para se sustentar, né, no poder, a ditadura militar ela precisava se legitimar. Uma vez que o crescimento cessasse e o país passasse por um período de ajustes, que seria um período de menor crescimento, um período mais difícil, vamos dizer assim, para o país, seria mais difícil a ditadura militar conseguir essa legitimidade para se manter no poder. E aí, nesse caso, a opção pelo financiamento, né, ou seja, pela continuidade do crescimento, ela era mais viável nesse sentido, uma vez que se a economia brasileira continuasse crescendo com bons resultados, seria mais fácil para a ditadura militar convencer a população brasileira a aceitar, né, a ditadura. Bom, nesse caso, né, como se era uma dicotomia, né, então de um lado era o ajuste, o que ocorreria, né, se tivesse se escolhido aliás, de um lado era o financiamento, né, o que é que ocorreria se tivesse escolhido o ajuste. Então, o ajuste ele significava uma política, né, políticas mais contracionistas. Então, no caso, a utilização tanto da política fiscal quanto da política monetária, ela deveria mudar e deveria se promover um reajuste, né, tanto do gasto público quanto da economia em si. Né? Isso era necessário para se corrigir, por exemplo, aqueles desequilíbrios setoriais que nós comentamos quando falamos do período do milagre econômico. Né? E aí, obviamente, esse tipo de política ele promove alguns efeitos recessivos. Né? Uma questão interessante é que, como nós vimos, o Brasil adota a ideia do financiamento, ou seja, de continuar com que a economia brasileira, fazendo com que a economia brasileira cresça bastante. Mas isso vai na contramão de alguns países, né, no mundo. Então, por exemplo, de 1974 a 1975, os Estados Unidos, a Holanda e a Alemanha, que também que foram países que tiveram um crescimento econômico também bastante intenso, né, nesse período, e também ali em menor proporção o México, eles realizaram algumas políticas de desaquecimento, ou seja, eles optaram mais por um processo, né, mais próximo a um ajuste do que a continuidade desse crescimento. Né? Além disso, essas políticas, né, elas foram acompanhadas, né, da elevação gradual dos preços do petróleo. Isso fez com que, como esses países fizeram seu ajuste é, no, logo, eles tiveram mais condições de suportar esse aumento gradativo dos preços do petróleo. Né? Então, mas não foi o caso, né, da economia brasileira. Bom, nesse caso, né, como a ideia foi concentrada, né, no financiamento da economia brasileira, você começa a assistir um maciço endividamento da economia. Isso também é relacionado, né, ao endividamento externo, né, do Brasil junto ao sistema bancário. Esse sistema bancário ele estava em plena internacionalização. Então, esses empréstimos eram relativamente fáceis, né, nesse período, porque se tinha, né, como característica do sistema bancário dessa época justamente promover uma maior internacionalização do sistema bancário. O que se assiste então é um crescimento brutal, né, da dívida pública, né, da dívida externa do Brasil. Então, por exemplo, em 1900
1968, a dívida do Brasil, a dívida externa, dava em torno de 11,3% do PIB. Em 1981, que é o período do final, né, o período final do segundo PND, a gente viu que ele vai de 1973 até 1980. Então, em 1981, a, essa relação, né, a relação da dívida externa com o produto interno bruto passa para 24,5% do PIB, ou seja, você tem um maciço endividamento externo da economia brasileira nesse período. Bom, mas aí nesse caso, o que explica essa escolha, né, do Brasil? Então, você tinha ali na mesa duas escolhas, uma de ajustamento e uma de financiamento, né? Por que se escolher, né, essa estratégia de financiamento, né? Já que diante de uma crise como a crise do petróleo, o primeiro choque do petróleo, era natural um período de ajustamento, como nós vimos em alguns outros países, né, adotando essa estratégia. No caso da economia brasileira, além do contexto político, né, que eu falei para vocês, né, se imaginava que, né, essa estratégia de financiamento era totalmente possível em virtude da captação da poupança externa. Então imaginava-se que a poupança externa ainda era possível e, portanto, era totalmente viável a estratégia de financiamento da economia brasileira. Uma outra questão importante encontra-se no próprio governo Geisel, né? Então, o Geisel é quem vai conduzir o período do segundo PND na economia brasileira. Então, ele vai assumir em 74, né, com uma promessa de uma reabertura né, política, né, e aí, no caso, nas palavras dele, seria lenta, gradual e segura. Né? Então, e o segundo PND constitui o pano de fundo para essa estratégia, uma vez que se você tivesse um período de crescimento mais estável, essas instabilidades que naturalmente deveriam ocorrer com a reabertura seriam minimizadas, uma vez que você tem uma economia, pelo menos em um contexto de crescimento, e portanto com ânimos mais calmos. Né? Então, o segundo PND ele tinha, né, como objetivo, né, fazer frente à crise conjuntural da economia brasileira, né, e uma questão importante era superar o subdesenvolvimento, né, eliminando o que eles chamavam de pontos de estrangulamento estruturais da nossa economia. Nós já estudamos essa ideia relacionada a esses planos de estrangulamento lá no período do plano de metas no governo JK, mas de modo geral esses pontos de estrangulamento eram setores da economia brasileira que eles apresentavam desequilíbrios crônicos à medida que o país desenvolvia. Então, à medida que o país se desenvolvia. Então, eles eram limitadores do crescimento. O segundo PND, ele tinha uma série de investimentos específicos para esses setores para remover esses pontos de estrangulamento e fazer com que a economia brasileira atingisse uma fase de crescimento mais maduro. Ou seja, como esses pontos de estrangulamento, ele basicamente a infraestrutura da economia brasileira, aqui já tem uma pista, né, dos setores que o segundo PND vai focar. Ele vai ser um plano de investimento voltado especificamente para setores relacionados à infraestrutura, né, e também à energia, por exemplo. Então, né, essas áreas vão ser priorizadas. Isso porque eles consideravam isso como alguns pontos de estrangulamento da nossa economia. Então, em termos, né, de objetivos, o que era que o segundo PND trazia? Né? Como um objetivo geral, a ideia, né, do segundo PND, nas palavras, né, do próprio plano, era que o Brasil, né, iria se empenhar para cobrir a área de fronteira entre o subdesenvolvimento e o desenvolvimento. O que é que isso aqui significa? Né? Então, o período do milagre econômico ele foi um período de intenso crescimento, mas se viu que esse crescimento ele não tinha transformado o Brasil estruturalmente falando, em termos de desenvolvimento social, por exemplo. E isso era um diagnóstico já presente, né, de que esse intenso crescimento econômico ele não se traduzia em um desenvolvimento social, né, mais intenso da população.
era só um crescimento econômico por si, ou seja, se tinha uma política de crescimento, não uma política de desenvolvimento. E o segundo PND queria incorporar esse elemento, promovendo um maior desenvolvimento, né, tanto econômico quanto social do país. A ideia aqui era que, né, se considerava, né, o Brasil em um processo, né, de desenvolvimento, e em termos econômicos se objetivava construir, estabelecer uma economia, né, de fato industrializada, né? Então uma economia moderna, né, de base industrial. Aí, quanto a seus objetivos específicos, o segundo PND ele tinha como pretensão consolidar, né, uma economia moderna, como eu tinha falado anteriormente, né, com a implementação de novos setores. Esses novos setores eram basicamente os setores de capital, ou seja, o segundo PND ele vai ser a última etapa, a etapa mais superior do processo de substituição de importação, onde se vai substituir setores que são mais sofisticados, geralmente setores de bem de capital, né, e também de tecnologia, né? Então esses setores eles são setores mais complexos, ou seja, o segundo PND ele vai atingir uma fase mais complexa do processo de substituição de importação. Além disso, se tinha como objetivo, né, o ajustamento às novas realidades da economia mundial, então já se tinha uma certa crença de que a fase de a bonança da economia mundial já havia ficado para trás e que para continuar crescendo os países precisariam adotar novas estratégias, e no caso a estratégia da economia brasileira se configura com o segundo PND, né, fazer uma nova etapa, né, do esforço de integração nacional. Isso aqui é uma questão bastante característica do nacional desenvolvimentismo, né, que é sempre essa ideia de promoção da integração do território, né, e da formação de uma identidade territorial. Além disso, né, se tinha como meta, né, uma estratégia de desenvolvimento social, né, no sentido de garantir o aumento da renda real e eliminar os focos de pobreza, né, absoluta do país. Isso aqui volta-se àquela percepção de que o crescimento por si só não traz o desenvolvimento. Então, se precisaria se complementar com novas políticas, né, mais específicas para se promover a questão do desenvolvimento social. Nós ainda vamos falar do segundo PND na próxima semana, mas por hoje nós vamos ficando por aqui. Até lá.